Não são todos que podem... Não são todos que podem estudar ler em sânscrito. Então, Ramcharitamanas foi escrito por Tulasidas de uma forma muito simples. E aí o que acontece? Uma linguagem simples. Todo mundo podia ler, até mesmo uma pessoa que pastoreia vacas. Os versos em sânscrito são difíceis para as pessoas comuns entenderem. Então esse verso, por exemplo, Labdasudura Labam Idam, do Bhagavatam, Tulasidas reescreveu. Por exemplo, ele escreveu dessa forma. Outro verso, Bahubar Bhaga Se Manavatanupar. Ou seja, ele escreveu os versos do Bhagavatam, que eram em sânscrito, em hindi, Bharu Se Manavatanupaba. Ou seja, é o mesmo significado escrito em hindi. Até mesmo os semideuses estão orando ao Senhor que eles querem ter um corpo como ser humano. Esse verso explica. Porque através do corpo de ser humano a gente pode fazer bhajana de forma muito fácil. Porque através do corpo de ser humano a gente pode fazer bhajana de forma muito fácil. Não é tão fácil fazer bhajana no corpo de semideus. Por quê? Porque lá nos planetas celestiais tem muita coisa para desfrutar, muitas coisas de desfrute. Por exemplo, Amrita Bhojan, néctar que eles bebem, floresta lá maravilhosa. Então é muito difícil você renunciar e fazer bhajana lá nos planetas celestiais. Não é possível. Que nem no Ocidente, por exemplo. É muito difícil fazer bhajana nos países ocidentais. Por quê? Porque é muito fácil você conseguir tudo para desfrutar. Ou seja, os itens para o desfrute estão muito disponíveis. Entende? Então, quem que vai renunciar? Quem que vai ser renunciado? Entende? Quando tem vários ingredientes para você desfrutar, é difícil controlar a língua, não é? Depois você pensa em renúncia, né? Vamos comer primeiro. É verdade ou não é? Quando tem Bhagavatam, todo mundo comendo um sorvete, aí todo mundo fica doente depois. Ficou doente ou não depois por causa do sorvete, todo mundo? Ficaram doentes. Tem gente que pensa assim, mas vamos comer só um dia aqui esse sorvetinho aqui para ver. Vamos ver. Cozinharam várias coisas gostosas lá no Bhagavatam. Aí depois não sei quem ficou doente, não sei quem ficou com diarreia. Você estava lá, não? Você foi para Basti? Não foi? Você não foi para Basti? Você estava lá em Basti? Você foi só 2 dias? 3? Você não ficou doente lá, não? O Gurudeva está perguntando. Por que eu falo isso? Onde tem muito desfrute, por exemplo, lá nos planetas celestiais, é muito difícil fazer bhajana porque tem muita coisa para desfrutar ali disponível. Quem é que vai querer renunciar? Vai ser renunciado, né? Então os semideuses oram ao Senhor. Ó, Prabhu, por favor, nos dê o corpo humano, nascimento no corpo humano. Porque no corpo de ser humano tem menos desfrute. Tulasidas escreveu esse verso, Bharu Bhaga Se Manavatanupaba, que esse corpo humano é raro até mesmo para semideus obterem. E esse verso que ele escreveu é como se fosse um parafraseamento assim, né, do Labdasudura Labamidam,
do Bhagavatam, outro verso. Então até os semideus estão orando para nascerem como um ser humano. Porque é difícil estudar, ler em sânscrito, né? Tipo, não é todo mundo que consegue ler os versos em sânscrito e entender das escrituras. E aí Tulsidas se escreveu de forma muito simples. Então, Bhagavan Ramachandra, ele veio na Ikshvaku Vamsha, dinastia Ikshvaku. E a gente tem que conhecer qual que foi, a gente tem que entender mais sobre a dinastia do Senhor Ramachandra, que é a dinastia Ikshvaku, também chamada de Ikshvaku, é a mesma coisa? O nome do pai dele era Dasharatha Maharaj. Por que o nome do pai de Rama é Dasharatha Maharaj? Como que ele nasceu? Vamos falar sobre isso agora. O nome do pai de Dasharatha Maharaj é Oj. Então, no caso, o avô do Senhor Rama chamava-se Oj. Qual é o nome do pai de Dasharatha Maharaj? O nome do pai dele é... Ih, você nem sabe, eu acho, né? Nem sabe o nome. Pelo menos você tem que saber o nome de 3 pessoas. O seu nome, o nome do seu pai e do seu avô, né? O seu nome, o nome do seu pai você tem que saber também. E o nome do seu avô você tem que saber pelo menos esses. Do bisavô, talvez sim ou não. Mas tem que saber o nome dessas 3 pessoas. Seu, do seu pai e do seu avô. Está até escrito, inclusive, como é que chama? No Janmapatri, que é o mapa astral. Esses 3 purushas, que é o seu pai e o seu avô. Oj, que é o nome do avô do Senhor Rama, não tinha filhos. Aí um dia ele foi na floresta caçar. Tinha ido caçar na floresta. O avô do Senhor Rama. Aí ele viu um belíssimo lago. Ele estava com sede, Maharaj Oj. O nome dele era Maharaj Oj. E a água desse lago era muito limpa e imaculada. Era uma água muito limpa e cristalina. Se você jogasse uma moeda, você poderia ver a moeda no fundo do lago. Vocês conseguem ouvir a voz de Gurudeva atrás? Era um pukur. Pukur é um lago, é um açude, como é que chama em português? É um açude, né, que fala. Um açude, assim, um poço. É um mini lago. A água desse lago era muito, muito limpa. Cristalina mesmo. Quando ele foi tomar água desse lago, ele viu um lótus azul no meio do lago. Nilkamal significa um lótus azul. Ele pensou, vou pegar esse lótus azul aqui, vou coletar e vou oferecer lá no templo, tipo para minha deidade. Ele era um devoto de Mahadeva, do Senhor Shiva, então ele queria levar o lótus azul para ser oferecido para o Senhor Shiva. Aí ele foi pegar o lótus. Mas aconteceu uma coisa incrível, que o lótus foi se afastando dele quando ele foi tentar pegar. Imagina assim, ó, Oj, né, o nome do rei. Ele foi entrando na água para tentar pegar o lótus. E aí o lótus foi se afastando dele dentro da água. Imagina isso.
E aí o lótus desapareceu. A flor de lótus azul desapareceu. Od, né? O nome do rei. Ficou muito triste. O rei ficou muito triste. Porque ele não conseguiu pegar a flor de lótus azul. Ele ficou muito triste em sua mente. Ele pensou, eu derrotei tantos grandes reis na minha vida e eu não consegui nem coletar uma flor de lótus, que isso? Od, ele era um grande guerreiro. Ele era muito... Várias vezes ele chegou a derrotar até mesmo Ravana. Porque naquela época Ravana era muito poderoso. Então a gente está falando de Od. Od é o avô do Senhor Rama, tá? Então, era um rei. Ele pensou, nossa, eu derrotei tantos reis, mas não consegui pegar uma flor de lótus azul dentro do lago. Não consegui pegar. Então ele sabia qual era o poder do Senhor Ravana, o poder de Ravana. O avô de Rama, que chama-se Od, ele sabia qual era o poder de Ravana. Uma vez, sabe o que aconteceu? Ravana veio em Ayodhya, eu acho. E Od estava fazendo arati da sua deidade. E aí, sabe a água da concha, do búzio? A água do búzio. Ele começou a espirrar a água do búzio. Sabe como é que é, né? Você faz isso na frente, assim. Então, a água da concha tem que ser dada pela frente. Você tem que atirar aquela água da concha de frente. Só que ele jogou a água para trás. Na hora do Arati. Ravana veio, falou, por que você está jogando água por trás? A água que você está jogando fora ali. Então, depois do Arati, você oferece aquela água ali. Visharjan Jal. Essa água do descarte, não sei como é que fala em português direito. Visharjan Jal. Você joga pela frente, não por trás. No público, né, do Arati. E aí o Maharaj Od estava jogando por trás e Ravana falou, por que você está fazendo isso? O Pujari, ele está jogando a água da concha em todo mundo. Por quê? Mas você tem que atirar pela frente, não por trás. Entendeu? Você tem que atirar aquela aguinha da concha no pessoal que está vendo o Arati, tem que jogar pela frente. É para purificar todo mundo. Por isso que essa água é jogada. Se você... Toda a sua impureza vai ser destruída se essa água da concha tocar na sua cabeça. Por exemplo, alguém veio ver a deidade, sem tomar banho. Mas essa pessoa vai se purificar. Essa é a glória da água que toca a concha. Shankajal. Quando você bota qualquer água dentro de uma concha, essa água se torna como se fosse água da Ganges. Então, quando você tem a concha em casa, você nunca deve deixar a concha vazia. A sua concha tem que estar sempre com água dentro. E bota uma folha de tulsi na concha. Então você joga nos outros pela frente. Água da concha. Você não entendeu o que eu falei? Gurudeva está falando. Quando a gente joga nos outros, a gente tem que jogar assim pela frente. Não se importa com quem está atrás. Só que esse Maharaj Od, ele, em vez de jogar pela frente, ele jogou para trás, assim, jogou água, tipo assim, atirando por trás.
E Ravana estava lá e perguntou: por que você não está seguindo essas regras das escrituras, de jogar pela frente? Porque Ravana era super erudito assim nas escrituras, ele não era uma pessoa comum. Ravana, ele sabia todos os Vedas. As escrituras explicam que a água da concha tem que ser jogada pela frente. E, lembra, Maharaj Odh estava jogando por trás. Aí, nesse momento, Odh, que era o avô do Sr. Rama, falou o seguinte: eu estou jogando por trás porque tinha um caçador que atacou uma vaca. Não, peraí. Perdão, um leão. Um leão atacou uma vaca. E com essa água da concha, na verdade, eu fiz um arco e flecha e matei o leão, ou imobilizei o leão e protegi a vaca. Aí o Ravana não acreditou. Aí Ravana foi lá e viu que de fato tinha um leão ferido, ou seja, e a vaca foi solta e salva. Esse tipo de guerreiro era Maharaj Odh. Com a água da concha ele fez um arco e flecha. Então Ravana tinha medo dele. Ravana várias vezes tentou atacar ele, mas todas as vezes Ravana perdeu. Tentou atacar Maharaj Odh, mas perdeu. Então nessa Vamsha que Maharaj Rama veio, todos os reis eram muito, muito gloriosos e fortíssimos e poderosos. Dasharatha Maharaj, o pai do Sr. Rama, por exemplo, ele tinha uma coisa chamada Shabda Bedi Burn. Era uma flecha que ela funcionava como se fosse um sonar, assim. Ela alcançava o alvo através de coordenadas sonoras, através do som. Por isso tem aquela história do Shravana Kumar. Porque Maharaj Dasharatha, ele atirou essa Shabda Bedi Burn, que é essa flecha que atinge o alvo através do som, posicionamento geográfico através do som. Tem gente... E aí ele acabou matando sem querer. Ele achou que era um veado, mas na verdade era o Shravana Kumar, o filho dos pais cegos. Mas tem gente que também diz que era o Sindhu o nome desse menino. Enfim. Maharaj Odh, o avô do Sr. Rama, era muito poderoso. Mas voltando àquela história, ele não conseguiu pegar a flor de lótus azul no lago. Gurudev falou, eu falei, você não entendeu nada. Então, eu estou falando aqui há um tempão, você não entendeu. O devoto fez uma pergunta que eu não consegui ouvir bem. O que ele perguntou? Que tradução que você faz se você não consegue nem entender o que eu falei? Antes de você traduzir, você primeiro tem que ouvir e entender. O Gurudev está falando para o Ananga Mahaprabhu da Inglaterra, que está lá. Odh, esse rei, quando ele estava fazendo Arati para sua deidade adorável, a água da concha, você tem que atirar pela frente, lembra? O Gurudev estava explicando. Mas, em vez de atirar pela frente, ele atirou por trás. Tipo, ele começou a jogar água por trás. Entendeu? E aí Ravana veio. Ravana falou, por que você está tirando a água da concha por trás? Essa água chama-se Visharjana Jal. Ou seja, essa água do descarte. A água do descarte. Do descarte da adoração da deidade. Chama-se Visharjana Jal. Essa água distribuída para o público. Em vez de ser distribuída pela frente, ele estava distribuindo por trás. E aí Ravana perguntou para Odh. Ravana perguntou assim. Lembra, Ravana ele era Vedagya. Isso significa que é um erudito dos Vedas. Ravana não era uma pessoa comum. Ravana, ele era um super pandita. Ninguém era como ele. Ele sabia muito sânscrito, muito. Veda, ele era religioso, Dharmagya.
Depois, Ravana caiu em má associação e virou demônio. Mas no início, em sua vida, ele era filho de Vishwashrava. Perdão, não consegui pegar direito o nome do pai de Ravana, mas era um rishi. Vishwashrava Muni. Era o nome do pai de Ravana. Vishwashrava Muni. Então ele era muito erudito, ele sabia todos os Vedas, Puranas, Upanishads. Ele fazia as orações para o Senhor Shiva, que assim, acabava com qualquer pandita. No sentido assim, a oração dele que ele fazia era tão perfeita em termos de ritmo, de métrica sânscrita, de poesia, que ele até mesmo fazia o Senhor Shiva dançar com as suas orações. Ravana escreveu um livro, inclusive. Qual é o nome do livro que ele escreveu? Esqueci agora. Ravana escreveu um livro. Ele era muito erudito. Ele foi e perguntou para Od: por que você está jogando essa água do descarte do Arati, Visharjana Jal? Por que você está jogando para trás, não para frente? O devoto está dizendo para Gurudeva o nome do livro que Ravana escreveu. Ah, tá. Muito bonito livro. Ele derrotou Sahasra Arjuna na luta. Sahasra Arjuna, ele tinha nos seus braços impedido o caminho das águas. E Sahasra Arjuna estava desfrutando com mulheres. Ravana veio e disse: não está certo você fazer isso. As duas começaram a ter uma briga. E aí Sahasra Arjuna derrotou Ravana e prendeu ele. Sahasra Arjuna era muito poderoso. Então ele amarrou os pés e braços de Ravana. E aí o que aconteceu? Shiva falou para... Ai, perdi a palavra. Ai, desculpa, gente, que essa história... Shiva falou para alguém para libertar Ravana. Ele fazia serviços como Karma Kanda Brahmana. Ravana. Tipo um sacerdote perfeito. Karma Kanda Brahmana. Desculpa que eu perdi o nome. Shiva falou para não sei quem para soltar Ravana. Enfim, essa é a glória de Ravana. Mas por má associação ele virou demônio. Ravana no futuro. O que eu estava falando? Então Ravana perguntou, voltando à história: por que você jogou a água do Arati por trás, assim, você atirou para trás, não para frente? E aí nesse momento, Od, que é o nome do rei, falou assim: eu estava fazendo Arati. Tinha uma vaca chorando, eu ouvi a vaca chorando. Por que a vaca estava chorando? Porque tinha um leão atacando, um tigre, né? Um leão atacando aquela vaca. Então, na minha mente, com aquela água da concha, eu fiz um arco e flecha. E eu feri o leão, ou imobilizei, enfim, e libertei a vaca. Ravana falou: que isso? Mentira. Aí o Maharaj Adi falou: vai lá ver. Aí realmente Ravana foi e viu que tinha realmente um leão ferido e uma vaca solta correndo pela sua vida.
Ah, eu tava contando a história que Maharaj Od estava tentando pegar uma flor de lótus no meio do lago. Lembra? Contei, explicando como ele... Aí eu fiz esse parênteses para explicar a glória desse rei. E aí Od ficou muito triste, pensando, isso, apesar de ser muito forte, eu não consegui pegar nem mesmo essa flor de lótus aqui no meio desse lago. Lembra? Porque ele foi tentar pegar a flor de lótus e a flor de lótus começou a se afastar e desapareceu. Aí veio uma voz aérea, e falou: você não conseguiu pegar essa flor de lótus porque você não tem filhos. A voz aérea disse para ele: porque você não tem filhos nenhum. Por isso você não pode tocar naquela flor de lótus. Disse essa voz aérea para Maharaj Od, que é o avô do Sr. Rama. Ele veio para o Sr. Shiva e fez uma oração. Pediu para o Sr. Shiva. E aí Shiva falou para Jam Maharaj: dê um filho para Maharaj Od. Quem falou? Shiva falou para Shiva. Então lembra, Od era devoto de Shiva. Aí Shiva pediu para Jam Maharaj. Jam Maharaj, tá? Dê um filho para Maharaj Od. O Sr. Shiva podia ter dado também o filho. Mas de qualquer forma ele pediu para Jama Maharaj. Dê um filho ou filhos para Maharaj Od. Jama Maharaj disse: ok. Mas antes eu vou fazer um teste. Eu quero testá-lo. Jama Maharaj falou. Aí, Jama Maharaj e a sua esposa vieram até Maharaj Od disfarçados de Brahmana e Brahmani e falaram: me dê alguma doação. Quem veio? Jam Maharaj e sua esposa vieram disfarçados para Maharaj Od. E vieram disfarçados de Brahmana e Brahmani e falaram: dê alguma doação para nós. Aí eles falaram: não, você tem que dar uma coisa que é sua, não uma coisa que é... Porque o Gurudev vai explicar como naquela época você tem que doar algo que é seu, que foi do seu, tipo assim, como se fosse dinheiro suado, a gente chama em português. Ou seja, você mesmo não trabalha, não ganha seu dinheiro, que doação é essa que você dá? Ou seja, você tem que doar aquilo que você mesmo ganhou. Em Kali Yuga, a mulher pega do marido e dá, faz doação, porque o marido não quer dar em doação. Então, de alguma forma, eles dão doação porque a mulher pega do marido e doa. É ou não é? Quando a mulher... Enfim, o que a mulher dá em doação, o marido ganha benefício. Não, ao contrário. O marido dá em doação, a mulher ganha metade do benefício. Ouçam essa história. Então, Jama Maharaj falou: você tem que dar doação como de algo que é seu. E aí o que Maharaj Od fez? De noite ele se disfarçou, tipo assim, para mostrar que era rei, e foi até um ferreiro. Até um ferreiro, sabe o ferreiro? Então Maharaj Od, ele, para dar doação para Jama Maharaj, que estava disfarçado de Brahmana, ele tinha que dar uma doação de algo dele mesmo, né? Algo que pertencesse a ele. Então ele foi até um ferreiro à noite e falou para o ferreiro: eu quero trabalhar aqui com você. Maharaj Od pediu um emprego para o ferreiro. O ferreiro falou: não quero, não preciso de atendente, de servo não, porque eu já estou bem aqui. Tipo, não estou contratando funcionários.
Mas Maharaj Oj quis trabalhar para o ferreiro. Insistiu. Os ferreiros têm um instrumento que eu não sei o nome, que é aquele negócio que é usado para modelar o ferro. E aí, é uma ferramenta. Então, ele trabalhou a noite inteira. E aí, o ferreiro deu para ele uma moeda de ouro em recompensa pelo trabalho. Então, naquela época, era assim, né? O dinheiro, né? Moeda de ouro e tal. Antigamente, as moedas eram pequenininhas. O Gurudeva está falando dos diferentes tipos de moedas que a Índia teve. E que naquela época, antigamente, tipo, tinham várias moedas, moedinhas assim, tipo, as moedas eram muito usadas. Inclusive a peça, que é o centavo hoje em dia, ninguém mais quer. Centavos de rúpia. Mas naquela época era muito valioso também, até os centavos. Antigamente. Então o rei, o avô do Sr. Rama, ele trabalhou a noite inteira e ganhou uma moeda de ouro. Como se fosse um centavo. Foi e deu para o Brahmana. O Brahmana falou: oh, uma moeda de ouro? Então ele foi e deu essa moeda para o Brahmana, e o Brahmana deu para a esposa, Brahmani. Aí a esposa falou: mas essa moeda de ouro aqui não vai dar para nada. É como se fosse um centavo. Um centavo dá para alguma coisa, não dá para nada. Um exemplo, né? Então eles jogaram fora aquela moeda de ouro. E aí, quando caiu essa moeda de ouro, parecia que veio uma fumaceira, assim, do nada. Desculpa. Onde caiu a moeda de ouro, em volta surgiu muita fumaça. E aí, de repente, saiu uma carruagem. Uma carruagem. De onde caiu essa moeda de ouro? Da fumaça veio uma carruagem. Uma carruagem. E aí veio um lindo menino, saiu da carruagem. Um menino. Então essa carruagem começou a conquistar as 10 direções. Conquistando as 10 direções. Quais são os nomes das 10 direções? Me fale, por favor. O Gurudeva está perguntando. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Acho que foi, né? Enfim, eu não sei. Norte, sul, leste, oeste. Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Aí tem também como se fosse assim, um para cima e para baixo. Que eu não sei o nome técnico. Enfim, ele conquistou as 10 direções. Por isso que o nome desse menino ficou Dasharat. Dasharat. Porque a carruagem Rat conquistou as 10 direções. Que é o nome do pai do Sr. Rama. Então, Maharaj deu esse filho para Maharaj Oj. Ele que conquistou as 10 direções. Ele havia conquistado as 10 direções da Sharat Maharaj.
E quem é o filho de Dasharatha é Rama, o Senhor Ramachandra. Tem várias histórias muito bonitas nos Puranas. Se você uma vez escutar sobre o caráter do Senhor Ramachandra, nem que seja um verso sobre ele, ou uma sílaba sobre ele, uma letra sobre ele, todos os pecados de um ser humano são extinguidos, são exterminados. Então, se você ouvir nem que seja uma sílaba, uma letra glorificando o Senhor Rama, todos os seus pecados são destruídos. Se você ouvir uma letra do Ramayana, todos os seus pecados são destruídos. Quantos kandas existem no Ramayana? Quantas seções? Qual o significado da palavra kanda? O que eu falei? São 7 estágios. Quantos kandas? 7. O nome do primeiro é Balkanda. Por que esse nome, Balkanda? Porque a natureza de uma criança, Bala significa criança. Então, em Bhakti, primeiro a gente tem que ser simples como uma criança, sem nenhuma duplicidade e hipocrisia. Então, para alcançar o Senhor, a gente tem que ser muito simples, muito honesto. Pessoas que são assim falsas não conseguem alcançar o Senhor. Pessoas com duplicidade. Você tem que ser sem duplicidade e sem hipocrisia. Segundo, Ajodhya Kanda, o nome da segunda seção. Ajodhya Kanda significa a seção da renúncia, Tyaga Kanda. Para entrar em Bhakti, é necessário você ter renúncia. E conhecimento também. Que nem vocês, antes de vocês virem até Bhakti, vocês fizeram o quê? Vocês foram aqui e ali, ou seja, vocês foram em diferentes linhas. Mas quando vocês vieram para o caminho de Bhakti, vocês largaram tudo. Tanto em termos de o que você ingere, bebe, em termos de comportamento, você mudou muito ou não? Muita gente, antes de vir para o caminho de Bhakti, comia coisas indesejáveis, bebia coisas indesejáveis. Mas ao vir ao caminho de Bhakti, essas pessoas começaram a renunciar, ou seja, pararam de fazer essas coisas que faziam. Então, a Ayodhya Kanda, essa segunda sessão do Ramayana, é sobre renúncia. Terceiro, chama-se Aranya Kanda. Aranya. Isso simboliza sadhana, que é a prática. Bhagavan Rama, ele ficou lá na floresta. Tipo, ele enfrentou muitas dificuldades na floresta. Vagando pela floresta. Então, por isso o nome da sessão é Aranya Kanda, é a sessão da floresta, que significa o sadhana. Quarta, Kishkinda Kanda.
O que significa Kishkinda Kanda? É amizade. Amizade. Antes de vir para Bhakti, tem conhecimento, renúncia, e sadhana. Depois de sadhana, você se encontra com os devotos. Você se associa com os devotos. Quanto mais sua Bhakti se desenvolve, mais você se associa com os devotos, tem essa amizade. Kishkinda Kanda. Por que aconteceu? O Senhor Rama se encontrou com Sugriva, fez amizade com ele. Bhagavan Rama, ele estabeleceu uma relação de amizade com Sugriva. Depois disso, vem qual Kanda? Ixi, perdi o nome. Sundara Kanda, que é o quê? Lindas passatempos e histórias estão descritas nessa sessão. Várias instruções também dadas. Depois, Lanka Kanda. O que tem no Lanka Kanda? O que eu falei que tem no Lanka Kanda? Apate Vipate. Ou seja, muitos sofrimentos, tristezas, problemas. Se você fizer Bhakti, os obstáculos vão vir te perturbar. Os obstáculos virão. Os semideus, inclusive, dão esses obstáculos. Sim ou não? Então, no Lanka Kanda, são muitos problemas. Tem a guerra, né? A guerra de Lanka. Depois, Uttarakanda. Nessa última sessão, aí são todos os bons auspícios. Mangala. Todos os bons auspícios. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não aceita, perdão, nisso o quê? No Uttarakanda, que é a parte de Lavikush, da história dos filhos de Sitiram, tem gente que não acredita nessa última parte. Que no caso chama-se Uttarakanda. Muitas histórias sobre o Senhor Ramachandra. Ele tinha uma irmã. O nome da irmã do Senhor Rama era Shanta. O nome da irmã do Senhor Ramachandra. Então o Senhor Rama tinha uma irmã que chamava-se Shanta. Então tem uma história que é a seguinte. O amigo de Dasharatha Maharaj chamava-se... Qual era o nome dele? Enfim. Ele falou, não tenho filhos, por favor, me dê sua filha. Aí o outro rei pensou, tá bom. Então esse outro rei, ele presenteou sua filha Shanta para Dasharatha Maharaj. Acho que foi ao contrário, gente. Qual era o nome? Foi ao contrário. Dasharatha Maharaj deu Shanta para o outro rei.
Então deu para quem? Ele que tinha se casado com aquele, como é que chama? Rompad. Isso. Não, ele não tinha filhos. Rompad falou para Dasharatha Maharaj: você tem muitas esposas. Você deve ter muitos filhos. Me dê um filho. Então Shanta, filha de Dasharatha Maharaj, foi presenteada para Rompad. E aí Shanta se casou com Shringi Rishi. E tem uma história também muito interessante por trás disso. Porque Shringi, ele vivia num ashram. Ele nunca tinha visto uma mulher. Algumas pessoas vieram até ele e quiseram que ele se casasse com Shanta. Tem várias histórias sobre isso. Então, quando o Dasharatha Maharaj não estava tendo filhos, o esposo de Shanta, que é o Shringi Rishi, ele veio e fez um sacrifício de fogo para Dasharatha Maharaj, chamado Putreshti Yagya. E aí foi onde Ram, Lakshman, Bharata e Shatrugna nasceram. Tem várias histórias no Ramayana. Mas agora já acabou o tempo da aula, né? Seis e meia já? 6:30 da manhã em Delhi. Se você tiver misericórdia do Senhor Ama, você vai alcançar tudo. Vamos fazer o que agora, então? Ah, tinha me chamado. Cadê ela? Ele. Então, o Ramayana é feito de 100 vezes 10 milhões de versos. Quantos crores? 100 crores. Acho que um crore é 10 milhões. Então, 100 vezes 10 milhões, vocês podem calcular, é o número de versos do Ramayana. O Ramayana é escrito por versos. E aí Mahadeva dividiu em 3. Swarga Loka, em Swarga, nesse mundo material, e no planeta inferior. 3. O Ramayana
Então, ele foi escrito em 100 crores. 1 crore é 10 milhões. Então, 100 vezes 10 milhões de versos. E aí isso foi dividido nos 3 mundos. Swarga, Marta e Patal. Swarga, o planeta celestial. Marta, esse mundo. E Patal, o planeta inferior. Então, se você dividir, tipo, qualquer número, tipo, no caso, 100 vezes 10 milhões, se você dividir por 3, vai sobrar quanto? Dá 33 crores. 33 crores, 33 crores, 33 crores, 33 crores. Cada crore é 10 milhões. Sobra 3 crores. 3 vezes 10 milhões. Aqui, crore significa 10 milhões. Aí você divide por 3 de novo, vai dar 33 lacas, que no caso é 3 milhões 300 mil, 3 milhões 300 mil, 3 milhões 300 mil. Sobra uma laca, 100 mil. São 100 mil. O Gurudev está falando de divisão, né? Você pega esses números, aí divide por 3, aí tá, o resto da divisão você divide de novo por 3. Aí vai dar 33 mil, 33 mil, não, 3.300, 3.300, 3.300. Divide por 3 de novo, aí você pega o resto daquela divisão, 1.000, divide por 3 de novo. Se você pegar 1.000 e dividir por 3, vai dar 333, 333, 333, sobra 100. Esse 100, aí você divide de novo, sobra 33, 33, 33 e sobra 1. Esse um verso, que tem bates 32 sílabas. Então, quantas? Se você dividir 32 por 3, vão sobrar só 2, o resto da divisão, vão sobrar só 2 sílabas. Quais sílabas? Ram. Bolo Brindavana Bihari Lal Ki Jai. Por isso o Sr. Shiva está sempre cantando o nome do Sr. Rama. Ou seja, qual é o significado de todo o Ramayana Katha, desses 100 vezes 10 milhões de versos? É 2 sílabas. Rama. Então sobram 2 sílabas. Então por que o Sr. Shiva canta o nome do Sr. Rama? Nos Puranas se diz essa história, né, explicando. Porque ele deu tudo e deixou com ele só 2 sílabas, que é Rama. Ou seja, o significado de ler todas as escrituras, no fim das contas, a conclusão é cantar o santo nome. Você estudou todos os Vedas, Puranas e Upanishads? Mas se você não canta o nome de Rama e de Krishna, você não tem nenhum fruto e benefício. Só um fruto de todas as escrituras. Um fruto em ouvir todas as escrituras. Qual é o fruto de você ser erudito ou conhecer as escrituras? Você ter apego pelo Senhor. Savidya Tanmatir Jaya. Esse versinho explica. Qual o fruto de conhecimento? Você estudou todas as escrituras? Estudou Veda, Purana, Upanishads e tudo? Mas se você não tem gosto pelo santo nome, tudo é inútil. Tem um verso no Ramayana de Tulasidas que fala exatamente isso. Esqueci agora o verso. Qual é o fruto de você se tornar um erudito? O fruto é você ter ata e apego profundo pelo Senhor em seu coração. Se você estudou tudo, não tem rata e apego pelo Senhor, não tem amor por Deus, qual é o fruto de toda a sua erudição? Em sânscrito se diz:
Tem um verso no Bhagavatam. Savidya Tanmatir Jaya. O fruto de você ter conhecimento é você ter apego pelo Deus. A meta de todas as escrituras são 2 sílabas. Você ter gosto pelo santo nome do Senhor. Esse nome de 2 sílabas. A gente estuda Shastra, a gente ouve Harikatha. Qual o fruto de ouvir tanta coisa? Você ter gosto no santo nome do Senhor. Só isso. Se você não tem gosto, tudo o que você faz é inútil. Shrama Evahi Kevalam. Dharma Swanistita Punsam. Esse verso explica. Você pode seguir muito bem todo o seu Dharma, todas as suas Varnashram Dharma, todas as suas, como é que chama? Ética, moral, religiosidade, seus deveres, sadachari. Você segue todas as... moral, ético, segue as regras. Mas se você não tem gosto pelo santo, por Bhagavat, não, pelo gosto do santo do Senhor, pelo nome do Senhor, se você não tem gosto, tudo é inútil. Um fruto de você estudar as escrituras. Qual? Ter ruchi, gosto pelo santo nome do Senhor. Então esse verso em sânscrito diz Shrama Evahi Kevalam. Mesmo que você siga todas as regras das escrituras de religiosidade, etc. Se você não tem gosto pelo santo nome do Senhor Vishwaksena, de Deus, tudo é inútil. Você deu Harikatha, você cativou as pessoas com a sua palestra, aí depois você come Gutka. Gutka acho que como é que chama? É o nozes de Bethel. O Gurudev está citando algum pandita, uma pessoa específica. Ele sabia todos os versos do Ramayana, tudo. Então ele não falava o verso do Bhagavata, ele falava acho que os versos do Ramayana. Não sei, está falando de alguém, parece. Ele estava lendo o Bhagavata ou o Ramayana? Não dá para ouvir direito o que o devoto está falando. Enfim, os ouvintes também concordando com o que ele estava dizendo. Indo no embalo. Ele não estava falando sobre o Bhagavatam? Está falando de algum palestrante que não estava, aparentemente ia falar sobre o Bhagavatam, mas não falou. Mas eu não consegui ouvir o que o devoto está explicando por causa do som. Enfim, mulheres da vila, elas não sabem nada. Elas aceitam qualquer coisa. Eu vi que ele não está falando nenhum Harikatha, assim, tipo, uma história específica. Por uma semana? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o lugar que o Gurudev estava antes, lá em Basti. Talvez. Não sei, porque esse devoto que está explicando é o devoto que organizou o evento lá. Shyam Prabhu. चार था पहले तो एक था फिर दो लेकर गए फिर दो आया फिर एक और आया कितने गए वो लोग कैसे बांट सकते हैं
वो जैसे आपको बोल दिया प्रथम स्कंद, दूसरा करेगा द्वितीय स्कंद। वो तो अच्छा, ये स्कंद पाठ करते हैं। तो एक ब्राह्मण एक प्रथम स्कंद पाठ करेगा। Então, um Brahmana ia ler o primeiro skanda, o segundo skanda, eles faziam assim. O Gurudev está perguntando como que é esse evento aí lá na vila que... Enfim, Gurudev falou, eu vi que tinha vários Brahmanas sentados. Tinham vários Brahmanas sentados. O que eles estavam lendo? Era o Sundarakanda. O devoto falou. Vi que tinha um Brahmana sentado, lendo o Bhagavatam. Então, o devoto está explicando a organização desse evento aí que eles estavam fazendo lá. Esse outro grupo. 2 horas. O primeiro Bhagavad Sapta na Keshava de Gaudiya Mata foi feito por Srila Trita Maharaj. E aí, lá em Mathura, no início, nenhuma Gaudiya Mata fazia Bhagavad Sapta e as pessoas criticaram muito a gente por começar a fazer. Porque as outras Gaudiya Matas não faziam Bhagavad Sapta. Por que 7 dias? Nityam Bhagavata eterno. Porque Bhagavata é sempre, não só 7 dias. Então ninguém vinha no início na Keshava de Gaudiya Mata. Então os empresários, ou os comerciantes, eram discípulos de aquele Krishna Balaram Mandir, perto do nosso templo de Mathura, era um templo impersonalista, Mayavadi. Eles eram discípulos dele, esses comerciantes. Eram discípulos, seguiam esse outro templo aí, Mayavadi. O guru deles chamava-se Karpatri, lá em Mathura. Não é o Karpatri de Ayodhya, não. Estou falando de Mathura. Enfim, eles têm um parampara, e aí tem uma pessoa chamada Sarananda, que é muito famoso em Mathura, esse Sarananda, tipo um guru. Mas é tudo Mayavadi. E ninguém vinha para o nosso templo vazio lá em Mathura. E aí os pessoas ricas de Mathura eram discípulo todo desse Sarananda. Não era fácil pegar em Mathura. Entende? Tinham 2 homens ricos, assim, empresários, assim, né, que deram um conselho para Gurudeva, para Shlanarayana Maharaj. Falaram para ele, você tem que fazer um Bhagavad Sapta. Esses 2 comerciantes influentes, assim, na Mathura, aconselharam para Shlanarayana Goswami Maharaj. Você pode ver que as outras Gaudiya Matas que fazem Bhagavad Sapta hoje em dia foi imitando a gente, porque a gente que começou, foi inédito. Nenhuma Gaudiya Mata fazia antigamente Bhagavad Sapta, inclusive criticaram a gente no começo por isso. Nem mesmo tinha Vyasapudya no Guru Purnima. E aí Gurudeva pensou, ninguém vem para o templo, o que fazer? Aí Gurudeva fez 2 discípulos desses de Mathura. Eles aconselharam Gurudeva, Maharaj, se você quiser pregar em Mathura,
você vai ter que fazer Bhagavad Sapta. तो उसने भागवत सप्ताह बोल के Como fazer e tal. तो उन्होंने भागवत सप्ताह किया Aí ele arranjou o Bhagavad Sapta. तो बोले तुम भागवत सप्ताह करो Falou para Srila Tirtha Maharaj fazer. गुरुदेव बीच बीच में आते Gurudeva às vezes vinha também participar do Bhagavad Sapta. मूल पाठ करना था उनके साथ 3-4 ब्रह्मचारी के बैठा देते थे Então botou 3, 4 brahmacharis sentados para ficar lendo. Mul part significa que 2 ou 3 pessoas vão ficar ali sentadas recitando Bhagavata sem parar. Ou seja, os versos inteiros, assim, sem parar. Recitação contínua. Gurudeva falou que 3 vezes ele também fez isso, de ficar lendo os versos continuamente ali. बहुत से समय तो लगता है ना Leva muito tempo, claro, para ler todos os versos do Bhagavatam. Quanto tempo leva? O devoto perguntou. और रोज कम से कम Todo dia, 3 घंटा शाम को 3 घंटा 3 horas de manhã e 3 horas à noite. उस समय ये लोग तो भागवत में बंद करते हैं नहीं वो जो मूल पाठ है Então, fica um Brahma ali recitando o Bhagavatam continuamente ali por trás. Entendeu? जैसा हम लोग जब उस समय जो है Essas 3 horas de manhã e 3 horas à noite. शुरू करो और फिर तुम्हारी जो उसमें एक नियम होता है ना E aí tem uma regra, इसमें um hábito ali que eles fazem que é पहले दिन जो है no, कितने स्कंद तक होना चाहिए no primeiro dia tem que ir até qual canto. Tem todo assim um itinerário da recitação dos versos. इसमें लिखा है ना क्या बोले नियम होता है उसे कर्मकांड के सब है ना Tudo isso de acordo com Karma Kanda. स्कंद से लेकर के तृतीय स्कंद Primeiro dia até अध्याय तक o terceiro canto até tal capítulo. दूसरे दिन Segundo dia desse canto, tal capítulo até tal canto, tal capítulo. उसमें पढ़ना हर रोज पढ़ते हैं Então todo dia você tem que ficar recitando ali. क्या खरीद लिया पढ़ना है Compra o livro, recita. क्या लोग पढ़ते लोग मैंने 3 बार किया Gurudeva falou que ele fez isso 3 vezes. Esse serviço de fazer mulpart, que chama. Ele fica recitando o verso ali no Bhagavad Sapta. 7 दिन में Quantos dias leva? Gurudeva falou 7 dias, né? Tem que fazer em 7 dias. नहीं आपके पढ़ने के ऊपर होता है ना वो तो 3 घंटे जब तक पाठ होगा 3 घंटे उसमें तो पाठ होता था सुबह 3 घंटे Então, a palestra 3 घंटा era 3 horas de manhã, no período da manhã, e 3 horas no período da tarde e noite. मतलब कि एक दिन में आपको इतने Então, e você tinha que fazer a recitação naquele inteirinho ali. Todo dia. Tinha uma regra. लिखा रहता है ना ये पहले दिन No primeiro dia do Bhagavatam, tem que ser de tal canto, tal capítulo até tal canto, tal capítulo. 3 घंटा करे 4 घंटे करे 5 घंटा 10 घंटा Pode demorar 3, 4, 5 horas, 10 horas, enfim. नियम होता है Tem toda uma regra. Desculpa, eu não entendi. जैसे आप करते थे ब्राह्मण को लगाते कुछ नहीं जो मूल पाठ जो होता है Mulpart एक ही होगा ये तो भाग बंटवार कर दिया ना vai ser um. मैंने भाग बंटवार नहीं होता था उसमें भाग बंटवार थोड़ी लिखा है Não estava escrito que era o Bhagavata naquela época. ये मूल पाठ होगा Desculpa, eu não entendi se a recitação era no mesmo momento da outra palestra ou se era em outro momento do dia, mas enfim. Desculpa se eu traduzi errado essa parte. सबके वो क्या बोल बड़ा भागवत पढ़ा कि नहीं एक बार भागवत पढ़ Leia os versos do Bhagavatam. Já leu todos os versos do Bhagavatam, você? Leia. केवल श्लोक Só os versos. श्लोक पढ़ देगा Leia os versos, leia os versos. हैं मूल पाठक ये तो ऐसी बात कर हैं हैं
क्या? वो स्पीड पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा ठीक हो गया, फिर देखो चेक करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा ना। हाँ वो भागवत के थोड़ी श्लोक है। उसके माता पिता तो आए ही ना, कोई बोले ही नहीं। Acabou o Harikata e vou voltar nos primeiros 10 minutos para traduzir o inicinho que faltou.
Traduzindo no início da aula, os primeiros 10 minutos. Acho que o Gurudeva não começou a falar ainda. Já tem 6 minutos e ele não começou a falar. Começou agora. Então a gente estava vendo sobre Maharaj Ramchandra. Então o Ramayana é escrito em sânscrito, o Valmiki Ramayana está em sânscrito. E todos aceitam esse Valmiki Ramayana. Qual Ramayana é aceito por todo mundo? O de Valmiki. Ele é escrito em sânscrito. As pessoas de todas as sampradayas aceitam Valmiki Ramayana. Mula Ramanaschaiva. O Ramayana original é o de Valmiki. E aí depois desse Ramayana, ele foi também escrito em várias outras línguas. Quantas línguas? Pelo menos acho que perdi o número exato, mas acho que umas 27. 28. No sul da Índia tem Tamil, Telugu, Kannada. Em todas essas línguas tem Ramayana. Tem Ramayana escrito em todas essas línguas. Em Bengali também. É chamado de Kirtibasi Ramayana. No norte da Índia também tem o de Tulsidas, que é o Ramacharita-manas. Uma vez teve uma grande disputa em relação a esse Ramacharita-manas de Tulsidas, porque o Ramayana que ele escreveu foi escrito em qual língua? O Ramacharita-manas. Em qual língua? Foi em Hindi. Na verdade, Avadi Bhasha é o nome da língua exato. Ele escreveu de forma muito simples. Uma linguagem bem assim, de vilarejo mesmo. Uma língua assim, bem local, assim, bem coloquial, para as pessoas entenderem. Que nem as pessoas do vilarejo conversam assim, bem coloquialmente. O Ramacharita-manas foi escrito assim. Então, alguns panitas levantaram várias acusações, dizendo como que a gente pode aceitar que esse Ramacharita-manas ele é de fato autêntico. Porque naquela época o sânscrito é a língua dos semideuses, né? Dos deuses. Essa língua seria mais aceita, ou mais honrada, mais respeitada. Então os panitas lá de Kashi levantaram essa disputa assim, levantaram esse debate em relação ao Ramacharita-manas. E essa língua é autêntica ou não? Lá em Kashi tem Vishwanatha, que é a deidade do Senhor Shiva.
Então Shiva iria dar a resposta em relação a isso, a declaração sobre isso. Aí os Panitas concordaram. Porque em Kashi todo mundo aceita o Senhor Shiva. Você já foi a Kashi? Não? Já foi aonde? Você que já foi aonde? Você? Você só foi para Navaduipa? Nem isso, né? Nem para Navaduipa você foi? Quem nunca foi para Navaduipa aqui? Você foi para Navaduipa já? Não. Você não foi para Navaduipa? E você? Você também não foi? Até agora você não foi para Navaduipa? Você deve ir para Navaduipa. Vrindavan e Navaduipa Dham. Enfim. काशी विश्वनाथ जी इसके प्रमाणित करेंगे लेकिन फल प्रमाणित है कि नहीं। Então Kashi Vishwanath lhe daria essa evidência se esse Grantha Ramcharitamanas ele é autêntico ou não. Então botaram esse livro em frente à deidade. Quando abriram o templo, botaram vários livros também junto. Todos os livros. Todos os livros estavam embaixo, assim. Vários livros. Um em cima do outro. Então eles tinham botado o livro de Tulasidas embaixo. Então olha só, vou explicar de novo. Tinham botado todos os livros lá em frente ao Kashi Vishwanath, ao templo do Senhor Shiva. E aí, vários livros. Aí quando eles abriram a porta, viram que o livro estava embaixo de todos os outros. Aí, ou seja, os Panitas concluíram. Tá, o Ramcharitamanas, ele é a base de todos os livros. Aí depois fecharam a porta de novo do templo. E aí o livro estava em cima de todos os outros. Aí eles concluíram, tá, porque o melhor fica em cima, o pico. Então esse livro é como se fosse o ápice, né, o cume de todos os livros, o melhor de todos os livros. Aí depois o livro foi colocado no meio dos outros livros. O Ramcharitamanas ficou no meio. Aí abriram a porta e viram que o livro estava no meio depois dos outros livros. Aí os Panitas que estavam contra falaram assim, por que botou? Por que Shiva colocou esse livro, né? Por que esse livro está no meio? Aí a explicação foi, porque o coração é no meio. Ou seja, aquilo que é o seu coração fica no meio. Então o Ramcharitamanas ele é o coração de todos os livros. Às vezes as pessoas que têm inveja ficam levantando coisas contra, levantando argumentos contra e querendo... Enfim, Tulasidas escreveu um belíssimo Ramayana. Numa linguagem muito simples, ele escreveu, muito, muito simples. Não é todo mundo que consegue entender e ler o sânscrito. Só que Tulasidas, numa linguagem muito simples, ele escreveu em Hindi, o Ramcharitamanas. Então todo mundo começou a ler esse livro, até mesmo pastores de vacas, assim, pessoas muito comuns. Como que a gente entenderia sânscrito? O sânscrito é difícil, né?
Aqui eu já estava traduzindo, então vou parar por aqui. Jai Sila Gurudeva aqui, Jai Dandavat Pranams, por favor, perdoe os meus defeitos e falhas.